Quem aí quer ser uma boa mãe? Quem aí quer ser um bom pai? Pois é, a gente não consegue ser um pai e uma mãe perfeita. Mas essa é uma pergunta que pais e mães do mundo inteiro se fazem com frequência. E eu quero falar hoje o que eu considero que são os principais erros na maternidade, na paternidade. Não tem como ser perfeito, mas dá para evitar muitos erros. O número 1 é que muitas vezes a gente esquece que o nosso filho é uma criança sendo criança, que o nosso adolescente é um adolescente sendo um adolescente. A gente espera que os nossos filhos ajam com o nosso raciocínio, com a nossa capacidade de já entender o mundo de uma forma muito mais madura. Muitas crianças e muitos adolescentes estão sendo castigados, ameaçados, amedrontados por seus pais, simplesmente por serem crianças, por serem adolescentes e por não saberem agir diferente. Então vamos pensar, quando seu filho dá uma birra, quando seu adolescente bate na porta, ele está sendo um adolescente. Acolha, valide, se conecte com ele. É muito mais fácil do que comprar uma briga. Você vai conseguir, de forma empática, se colocar no lugar dele, você vai desenvolver um vínculo muito mais seguro com ele. Número 2, o estímulo exacerbado, exagerado do consumismo. Eu falei num vídeo aqui no canal da impotência criativa de uma criança. E aí, quando a gente compra, entrega todos os brinquedos, todos os jogos prontos, estruturados, a gente corta a criatividade pela raiz. Então, mais liberdade, menos brincadeiras estruturadas, mais ócio, mais natureza. Isso vai fazer florescer na criança o seu potencial criativo e fazer com que ela encontre mais verdadeiramente a sua essência. Então, jogos roubam a consciência da criança, não deixa ela em contato com quem ela verdadeiramente é. 3, não escutar a criança. Uma coisa, gente, é atender todas as necessidades e demandas da criança. Outra coisa é escutá-la. Ela pode estar te pedindo a coisa mais absurda do mundo. Para ela, é um pedido legítimo. Então, você não precisa já de cara começar a brigar, espancar a criança porque ela está te pedindo alguma coisa. Não, você pode acolher esse pedido dela, você pode ouvir. Então, ouça o seu filho na íntegra, no que ele tem a dizer para você. Você não precisa atender, mas você pode ser empático e acolher aquele pedido da criança. Próximo, negatividade. Pais e mães extremamente negativos estão passando essa energia para a criança que vai aprender a ser tão negativo quanto seus pais. Então, se você reclama de tudo, não tô aguentando mais esse coronavírus, essa quarentena, não aguento mais, eu tô aqui em casa, trancado, não tô encontrando ninguém, não posso sair, não posso tomar uma cervejinha com os amigos, não posso isso, seu filho vai ser assim. Mãe, não tô aguentando ficar em casa mais, não tô aguentando essa aula online mais, não tô aguentando... É isso, gente, é modelo. A gente tem que aprender que os nossos modelos são ouro na vida do nosso filho. Eles vão aprender o que vivenciam. Eles não vão aprender na teoria, eles vão aprender na prática. Falta de acordo entre pai e mãe. Cada um faz de um jeito. A mãe é totalmente permissiva, o pai é totalmente autoritário. A criança não sabe o que esperar dentro daquele lar. Porque se ela dá uma birra, a mãe passa a mão na cabeça, salva a criança daqueles sentimentos dela. Ai, filhinho, vem cá, mamãe te dá o chocolate então. Aí o filho dá a mesma birra querendo chocolate com o pai põe de castigo e bate. Essa falta de equilíbrio, essa falta de previsibilidade nos comportamentos dos pais são erros frequentes e que podem provocar uma angústia muito forte na criança. Então a gente tem que pensar muito sobre um equilíbrio, sobre um caminho do meio de criação entre pais
e mães. Precisa conversar sobre criação de filhos, papais e mamães. Não pode sair cada um fazendo do seu jeito, não. Precisa de O sexto erro, que eu acho mais comum entre pais e mães, é castigar. Eu falo aqui sobre criação com respeito, com apego, firme e gentil. Gente, está comprovado. Crianças castigadas são crianças desencorajadas a agir bem. São crianças que vão apresentar mais e mais desafios de comportamento. São crianças que vão ficar rebeldes, adolescentes rebeldes, vão querer se vingar, vão entrar num ciclo de vingança eterna com seus pais. E aí vem o próximo, super parecido com esse erro, que é gritar. Para com isso! Você tá me deixando louca! Não aguento mais! Vem aqui agora! A gente ensina que não pode gritar, mas a gente grita. Aí seu filho vem gritar com você, você acha ruim. Seu filho grita com a avó, você acha ruim. Mas dentro de casa você está fazendo a mesma coisa. Então, castigar e gritar, gente, são erros que a gente precisa evoluir para parar de cometer. A gente precisa entender que uma educação respeitosa, generosa e afetiva não passa por punições, por gritos, tá? Próximo, educar sem limites. Tem gente que acha que educação positiva é não colocar limites. No way, tá? Limites são saudáveis. A gente precisa estabelecê-los, sim. Se a gente for pensar, o útero é limite. Pensa um bebezinho de 9 meses lá dentro da barriga. Ele tá apertadinho? Sim. Ele precisa daquele limite para sobreviver, para se desenvolver. E a gente precisa entender que nós precisamos ser margem para o nosso rio, para o nosso filho, que é um rio. Se a gente for barreira, se a gente bloquear o fluxo de desenvolvimento dele, a gente vai estar obstruindo a evolução da nossa criança, do nosso adolescente. Mas todo rio precisa de margem, senão ele não é rio. Então a gente precisa estabelecer limites, mas dá para estabelecer limites com diálogo, conversando, fazendo reuniões de família. Então não pense que uma educação positiva não passa pela criação de limites. Outro erro super comum, super proteger. Super comum, super proteger. Nós mimamos os nossos filhos à medida do momento, a partir do momento que a gente faz pelos nossos filhos o que eles já sabem fazer sozinho. Então, se o seu filho está com 7 anos, você está dando um banho nele ainda. Se o seu filho está com 4 anos, você está dando comidinha na boca dele ainda, você está super protegendo, você está mimando, você está obstruindo o desenvolvimento da criança, fazendo com que ela não se sinta capaz, fazendo com que ela não sinta que ela já tenha capacidade de desenvolver uma atividade sozinha. Então isso provoca grandes dificuldades na criança de aceitar que ela já é capaz, que ela consegue, a autoestima fica desequilibrada. Então, muito cuidado, não faça para uma criança o que ela já sabe fazer sozinha. E o último erro, eu já acabei falando aqui, que para mim é o mais complexo. É quando a gente quer que o nosso filho seja uma pessoa que a gente não está sendo. Eu quero que meu filho seja uma pessoa calma, tranquila, e eu sou nervosa, agitada, vivo brigando com todo mundo. Eu quero que meu filho seja uma pessoa carinhosa, afetuosa, e eu não sou nem afetuosa e nem carinhosa com meu marido. E ele está vendo esse exemplo dentro do lar. Eu quero que meu filho seja extremamente empático, que entenda o meu lado, que entenda o lado dos coleguinhas e da professora, mas eu nunca paro para ouvir o meu filho na íntegra, genuinamente. Eu só fico silenciando, cala a boca, engole esse choro, para de chorar à toa, levanta, não foi nada. Eu não estou sendo empático, como é que meu filho vai ser? Seja o modelo do que você quer que o seu filho seja, que ele se torne. Um filho, gente, é um chamado de evolução.
quando a gente se coloca no lugar do aprendiz, quando a gente entende o tanto que a gente pode aprender com os nossos filhos, quando a gente percebe que quanto mais a gente evolui enquanto ser humano, enquanto pai, enquanto mãe, mais o nosso filho vai evoluir e aprender com a gente, mais a gente aceita esse chamado de transformação e de evolução.